Olá, colega médico, colega médica. Boas-vindas a essa série de aquecimento para o primeiro curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. Esse vai ser um curso online que eu vou liberar gratuitamente só na semana do dia 13 de março. E nele você vai descobrir como é possível aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, você pode se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição no YouTube e também no link na bio no Instagram. Eu sou Priscila Fiorelli e nesse canal eu ajudo médicos a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. O tema desse episódio é quais são as ferramentas eficazes na prática integrativa. E eu quero lembrar que esse é um episódio da série de aquecimento que está acontecendo todos os dias, de segunda a sexta-feira, a 1h, tá? E nessa série, a gente dá uma pincelada do que a gente vai ver no curso introdutório Prática Integrativa para Médico, que vai ser liberado na semana do dia 13 de março. Por isso que essa série de aquecimento vai ficar disponível só até começar esse curso dia 13 de março, combinado? Depois disso, esses vídeos vão sair do ar e a gente vai se aprofundar dentro desse curso, certo? E quando a gente fala sobre o uso de ferramentas e práticas integrativas dentro do consultório médico, a gente precisa entender em que momento a gente vai usar essa ferramenta. Porque se a gente está falando de ferramentas eficazes, a ferramenta em si, ela não é eficaz por si, né? Ela não é, que nem falar, isso funciona. Teve outro dia que uma colega perguntou, esse suplemento aqui funciona? Funciona para quem? Quando? Como? Qual é o objetivo? Que outras coisas estão sendo feitas nesse momento? Enfim, a gente tem muitas variáveis que a gente precisa considerar na hora que a gente está fazendo o atendimento. E por isso que, quando você vai pensar sobre o uso de ferramentas para você usar a prática integrativa no seu consultório, para ela ser eficaz, você precisa saber muito bem quando, como e com quem usar, tá? E para você saber isso, eu vou dar 3 exemplos de atendimentos que você pode fazer o uso de prática integrativa. São atendimentos que a gente fala são os 3 tipos de atendimento continuado. O atendimento continuado são atendimentos que seguem uma linha de cuidado com o paciente, que elas têm coerência entre si, que são voltados para um paciente específico, usando uma estrutura, isso é, são atendimentos semi-estruturados, e eles são feitos já de maneira estratégica. E para isso, a gente tem 3 tipos de atendimento. Em cada tipo de atendimento, as práticas integrativas são usadas de uma maneira diferente. Quer dizer, a abordagem integrativa ela existe em todos esses 3 tipos, só que em cada um você vai colocar, você vai usar as ferramentas um pouquinho diferente. E é isso que torna a ferramenta ser mais estratégica também, porque a partir disso a gente sabe que alguns tipos de ferramentas e práticas vai ser mais adequada em um ou outro, e a partir do momento que a gente sabe quando usar, né, ou como usar e qual o objetivo, aí a gente vai escolher uma ferramenta mais estratégica, entendeu? Não é a ferramenta que começa a ser estratégica em si, mas sim a estratégia começa primeiro, e aí a ferramenta que vai dar esse tom depois. E quais são esses 3 tipos de atendimento continuado? A gente tem a consulta de segmento, a terapia mesmo que você faz com terapias integrativas, então ela é voltada para a terapia complementar, e tem a de programa de autocuidado, tá? Então são esses os 3 tipos de atendimento continuado: consulta de segmento, terapia complementar e programa de autocuidado. A consulta de segmento, ela se assemelha
a uma consulta mais convencional. Então, é um pouquinho mais fácil de explicar e de entender, porque basicamente você vai ter esse segmento com o paciente. Qual que é a diferença? Quando a gente faz atendimento médico, muitas vezes a gente, na verdade, faz consultas avulsas. E no atendimento continuado, você vai ter uma linha de cuidado. Ela é voltada para pacientes com condições e doenças crônicas e também para promoção de saúde. Então, a gente pode usar nesses dois tipos de condições. E aí, o atendimento, a consulta, ela é sempre amarrada na outra. Então, por mais que você pode fazer, por exemplo, um plano de cuidado, em que você vai falar assim, olha, vai ter consultas que você vai precisar fazer de segmento, a gente vai precisar fazer consultas como, por exemplo, está atendendo paciente com diabetes. Vamos fazer consultas a cada 2 meses, porque daí a gente consegue ajustar, e aí depois, né, por exemplo, de um período de 6 meses, a gente fazendo essas consultas, a gente vê se é necessário, a gente pode espaçar, deixar a cada 3 meses, por exemplo. Enfim, você pode fazer um plano de cuidado que seja estratégico, pensando nisso, pensando em o que o paciente tem de indicação, e aí são recomendações médicas mesmo, você pensando na sua conduta médica. E aí você vai pensar o que você pode fazer em cada uma dessas consultas. Só que na consulta de segmento, são consultas que ela por si só, ela precisa conter todo o tratamento também dentro dessa consulta e você amarra na outra. Vou dar um exemplo. Fazendo o atendimento de paciente com diabetes. Você faz, por exemplo, um plano de cuidado, você traça, você fala assim, olha, nos próximos 6 meses, a gente vai trabalhar essa parte inicial, a gente vai começar a introduzir a insulina, a gente vai precisar fazer consultas mais próximas para poder fazer esse ajuste da insulina. E aí, além disso, a gente vai também fazer essas mudanças de hábito. Você faz isso de uma decisão compartilhada aí com o paciente. E aí, pensando nisso, na consulta de segmento, ela, por si só, você vai abordar sempre como é que tá a insulina, você vai abordar a mudança de estilo de vida, você vai ter isso. Só que, às vezes, uma consulta vai ser voltada um pouquinho mais para um, mais para o outro, mas você vai usar, às vezes, uma ferramenta, como, por exemplo, você pode usar as ferramentas mais pontuais. Quer dizer, no momento que você usar aquela ferramenta naquela consulta, ela precisa ter o resultado por si só naquela consulta, ou pelo menos fazer sentido por si só naquela consulta. Não dá para você começar nessa consulta e depois você vai fazer na próxima, porque geralmente as consultas de segmento, elas têm mais de 30 dias entre uma consulta e outra, tá? E aí fica meio esquisito até, a pessoa não vai ter uma coerência se você começar, começar a usar a ferramenta da roda da saúde agora, mas a gente faz só um item e daí na próxima consulta faz o outro. Aí ela não consegue ver como um todo. Você pode até direcionar uma consulta ou outra para, às vezes, vamos aprofundar na atividade física, tal, tudo bem. Mas isso depois de você já ter feito essa visão geral. Por isso que a consulta de segmento, as ferramentas são usadas de maneira pontual dentro da consulta. E aí, pode ser, por exemplo, uma roda da saúde, que daí já faz uma visão da pessoa como um todo. Pode fazer uma prática de respiração, que você faz com o paciente, depois ele vai seguir fazendo essa prática de respiração na rotina. Quer dizer, você vai precisar de uma ferramenta que tenha começo, meio e fim por si só. E aí fica mais estratégico você usar essa ferramenta dentro do seu consultório. Na semana do dia 13 de março, a gente vai fazer uma amostra de uma ferramenta que é assim, que é a Roda da Saúde. Porque a Roda da Saúde, na verdade, ela tem até dentro do curso de formação de atendimento continuado, a gente tem uma aula que chama 1001 utilidades da Roda da Saúde. E basicamente ela tem 1001 utilidades. Né? E nesse curso introdutório que a gente vai fazer, que vai ser aberto, né, no dia 13 de março, a gente vai dar uma amostra de uma das 1001 utilidades que tem essa Roda da Saúde. E aí vai ficar bem mais claro, você vai
vai enraizar muito mais esse conceito. Você vai, inclusive, sair já sabendo usar. Na sua próxima consulta, você vai poder usar essa roda da saúde no seu atendimento, que é uma ferramenta, ela é bem versátil, você pode basicamente usar em todos os tipos de atendimento, e que você, dentro de uma consulta de segmento que você está fazendo, por exemplo, com o paciente, você pode já fazer essa ferramenta e já traçar o plano a partir dela. Pode, por exemplo, fazer a ferramenta da roda da saúde, ver esse panorama geral da saúde e aí focar, então, qual que vai ser o foco do nosso tratamento. E aí fazer a partir dessa roda da saúde. Então, é isso que é a ideia. Na consulta de segmento, as ferramentas são usadas estrategicamente muito melhor quando elas têm um começo, meio e fim por si só. Elas são coerentes por si só, elas estejam alinhadas com o objetivo do tratamento e que o paciente já sai, faz parte do tratamento. O paciente sai da consulta e aquilo já faz uma transformação no paciente, já causa essa transformação para o paciente. Então, essa é a ideia da gente poder pensar, usar ferramentas estratégicas dentro desse contexto de consulta de segmento. Mas eu falei que existem 3 tipos de consulta, né, de atendimento continuado. Existem 3 tipos de atendimento continuado. Uma é a consulta de segmento. A outra é você fazer uma terapia complementar. O que é terapia complementar? Primeiro, você vai pegar aquilo que você tem experiência. Então, se você já tem o que tem de reconhecimento, por exemplo, de especialidade médica, é a acupuntura e a homeopatia, que são já reconhecidas como especialidades médicas. Mas você pode também pensar em usar as práticas integrativas e complementares, como, por exemplo, que são reconhecidas pelo SUS, que tenham segurança, que tenham eficácia, que você seja, né, que você tenha essa capacitação para usar. Como que você pode fazer? Como, por exemplo, práticas de relaxamento, práticas de meditação, de mindfulness, são alguns exemplos que você pode usar dentro do seu consultório. Não é necessário, né? Quando a gente está falando em atendimento continuado, pode ser que essa prática não seja exatamente você como médico fazendo. Pode ter alguém na sua equipe, pode ter um psicólogo, uma psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, enfim. Pode ter outro profissional que às vezes vai fazer a própria psicoterapia, né? Porque, por exemplo, o psicólogo faz psicoterapia e ele por si só já é uma terapia em si, e por isso que a gente não está falando nesse tipo de atendimento. A gente não faz terapia que nem terapia de psicólogo, tá? Por isso que não recomendo você chamar, por exemplo, de terapia ou de se chamar como eu sou terapeuta, porque isso pode confundir as pessoas. Você vai fazer o uso de uma terapia complementar, fazer o uso de uma prática complementar, fazer o uso de algo que vá complementar o seu atendimento. E aí você, dentro do tipo de atendimento que é de terapia complementar, ele é mais exclusivo para essa terapia em si. Você, como médico, você tem essa capacitação de diagnosticar, de traçar uma conduta, fazer um plano de cuidado, e isso vai ser usado aqui. E esse é o grande diferencial, porque na hora que você estiver fazendo esse tipo de atendimento continuado no seu consultório, não vai ser simplesmente um cardápio de práticas que você vai colocar e aí o paciente vai escolher aí qual que ela quer. Não. Sempre vai ter uma primeira consulta, onde vai ser detalhada a anamnese, exame físico, exame se for necessário, vai prescrever se for necessário. Tudo isso vai continuar. Só que a diferença é que nesse tipo de segmento do atendimento continuado, você às vezes pode identificar que alguma terapia complementar possa ajudar no tratamento, e você vai deixar muito claro isso no paciente, falando que isso vai ser um atendimento, um tipo de atendimento que vai ser complementar
ao convencional que está sendo feito e que ele vai continuar fazendo essa abordagem convencional também e que daí você vai incluir essa terapia complementar. Como, por exemplo, fazer sessões de acupuntura. Eu, como médica com especialidade em acupuntura, eu faço no consultório o atendimento tanto com consulta médica, tanto com sessão de acupuntura, quanto eu vou falar o outro tipo de atendimento, que é integrando a consulta com a sessão de terapia complementar. Então, quando eu faço esse tipo de atendimento em alguns pacientes, vai fazer o segmento com acupuntura, com sessões de acupuntura. E aí, quando estiver fazendo o atendimento continuado com esse formato de terapia complementar, ele vai estar voltado para fazer a prática, para fazer a sessão de acupuntura. Quer dizer, vou usar todas as estratégias que eu possuo de habilitação para fazer, dentro dos meus limites, tudo, para fazer essas sessões dessa terapia complementar, que é a acupuntura. E é claro, eu não deixo de ser médica. Se em algum momento, né? Então, eu quero deixar bem claro, eu sempre faço diagnóstico antes. Até dá para acontecer, por exemplo, de paciente estar acompanhando com um colega e o colega encaminhar só para fazer as sessões de acupuntura. É possível? É possível. Ainda assim, eu também vou dar esse olhar como médica, também fazendo diagnóstico. Faço diagnóstico até sob o ponto de vista que a gente tem diagnóstico da medicina chinesa, só que a gente faz o diagnóstico também na medicina convencional. Eu faço uma integração desse diagnóstico. Eu preciso saber, tem uma indicação, contraindicação, potencializar um uso dessa ferramenta, né? E aí, a gente está falando de uso de ferramentas estratégicas, aí você vai precisar ter uma ferramenta que faça esse cuidado que seja continuado. Sessões de acupuntura, geralmente a gente faz umas 10 sessões, 20 sessões, uma vez por semana, cada 15 dias, depois pode espaçar, às vezes pode precisar de uma manutenção uma vez por mês, e aí vai depender, cada tipo de terapia complementar que tiver, pode ser necessário uma periodicidade diferente, uma forma diferente. E qual que é uma forma estratégica de fazer isso? Primeiro é complementar, é você fazer isso sempre junto, né, de um atendimento que seja convencional, você faça o diagnóstico, faça tudo o que for necessário e vai usar essa terapia complementar junto, né, fazer esse acompanhamento junto. E você, quando você faz isso, você vai precisar direcionar também. Durante a consulta, mas se surgir um outro sintoma, surgir outra coisa, às vezes você vai precisar de uma nova consulta, uma consulta de segmento, né, que seja. E aí a gente volta pelo outro tipo de atendimento continuado, que é a consulta de segmento. Então, esses atendimentos continuados, eles podem ser mesclados. Eu tenho paciente que às vezes vai fazer, por exemplo, acompanhamento com sessões de acupuntura, e aí, por exemplo, faz uma sessão de acupuntura uma vez por semana e uma vez por mês faz uma consulta que é integrada com a consulta médica. E aí, no mesmo momento, eu faço esses dois tipos de atendimento, né? Dependendo do caso. Por quê? Porque aí você vai poder direcionar. Às vezes, por exemplo, paciente fazendo tratamento para insônia, né? Que já tive paciente fazendo tratamento para insônia e fazendo com esse tipo de segmento, que faz com a terapia complementar, usando a acupuntura, no caso, e aí tinha também a consulta médica, que a gente estava fazendo uso de algumas medicações, estava fazendo ajuste de outras comorbidades, e aí a gente faz isso. Durante a consulta de terapia complementar, ela é mais voltada para fazer a sessão, para fazer o uso dessa prática. Então, você precisa pensar a forma estratégica de qual é essa ferramenta, essa terapia complementar que você vai usar ao longo dos atendimentos. E, por exemplo, a gente sabe, se vier o paciente fizer uma consulta de acupuntura, faz sentido? Você vê que é diferente de você usar na consulta de segmento?
Pode até ser, né? Às vezes acontece de eu estar numa consulta de segmento e no dia a pessoa tá com uma dor ou tá com alguma coisa, e às vezes eu vou lá e faço uma sessão de acupuntura de maneira isolada. Mas isso não é o usual, isso não é o que vai realmente causar a transformação. Mas naquele momento, se é possível a gente usar esse recurso, por que não? Mas a ideia desse tipo de atendimento continuado, que é usando essa terapia complementar, usando uma prática complementar, aí é ser voltado para isso. E existe um terceiro tipo de atendimento continuado, que é o programa de autocuidado. E o que é o programa de autocuidado? É quando existe uma integração. Você tem tanto uma consulta mais convencional, digamos, é como se fosse a junção da consulta de segmento com a terapia complementar. Você junta tudo isso e, além disso, você inclui esse foco no autocuidado. Qual que é a diferença? E como que a gente usa as ferramentas de maneira estratégica nesse caso? Nesse caso, são consultas que elas podem ter esse lugar, né? Você toda vez, né, que a gente estiver fazendo, acho que deu uma pausa aí. Toda vez que a gente está fazendo o atendimento médico, a gente usando a prática integrativa, a gente não deixa de ser médico, a gente vai continuar fazendo diagnóstico, vai fazer tudo que a gente aprendeu direitinho na faculdade, tá? Então, nesse caso, é a mesma coisa. Primeiro faz uma primeira consulta, faz o diagnóstico, traça um plano de cuidado, e aí vê se, por exemplo, o paciente estiver precisando algo mais como uma mudança de hábito, trabalhar gestão de estresse, trabalhar estilo de vida, ou seja, uma consulta que precisa, às vezes, ser mais focada, por exemplo, para manejo de sintomas, que precisa ter mais em cima para esse manejo de sintomas, que dependa de ações do paciente. Então, tudo que vai depender, que não dá só para você fazer uma consulta de segmento, que às vezes você vai, por exemplo, focar mais em orientações, vai focar mais em remédios ou mais em coisas que você faça só dentro daquela consulta, que algo que dependa que o paciente faça alguma coisa entre uma consulta e outra, que isso seja muito importante e que o paciente esteja preparado para isso também, você precisa fazer esse programa de autocuidado. Esse é um tipo de atendimento continuado, o programa de autocuidado. Ele é voltado para o autocuidado, para uma capacitação que você faz para o seu paciente no autocuidado, e que você pode montar um protocolo dentro do seu atendimento que vai integrar todos os conceitos das práticas convencionais, complementares, e que, além disso, que traga também mudança de hábito, estilo de vida, e que vai trabalhar tudo isso dentro da consulta, e fora da consulta fica muito forte isso também. Por isso que no programa de autocuidado é um tipo de atendimento continuado que a gente tem o uso de ferramentas dentro da consulta e fora da consulta. Então, você vê que essa maneira estratégica de você usar as ferramentas, porque agora você está incluindo o paciente a fazer esse atendimento não só enquanto está na consulta, mas ele fica muito forte também esse movimento para o paciente fazer fora da consulta. Todos os tipos de atendimento continuado têm isso também, tem estratégias dentro da consulta e fora da consulta. Mas quando a gente fala no programa de autocuidado, isso é muito mais forte, tá? Isso daí ele fica muito mais integrado. Por isso que um exemplo de você fazer isso, como por exemplo, no consultório, eu faço um programa que eu apelidei aí de programa Ame Mais, Cuide Mais. Isso é mais para a gente trazer essa representação, porque eu trabalho muito essa questão de autocuidado, com autocompaixão, é voltado para mulheres, para o envelhecimento saudável, falo com mulheres 40 a mais. E a partir disso, como que é feita as consultas? Geralmente a consulta tem 2 momentos, né, de uma maneira geral. O primeiro momento é um momento mais de uma conversa, que vai trabalhar orientação, vai trabalhar aconselhamento para mudanças de hábitos, trabalhar autoconhecimento, autogestão. E aí, um segundo momento da consulta, que ele é voltado para práticas integrativas e complementares,
Então, por exemplo, eu posso fazer uma prática de meditação, uma prática de respiração, uma acupuntura, e isso vai trazendo essa experiência para o paciente dentro da consulta e que ele pode ir levando também entre uma consulta e outra. Às vezes eu passo, né? Vamos dar o exemplo da roda da saúde. Como que a roda da saúde ia funcionar nesse caso? Você pode fazer a roda da saúde dentro da consulta, fazer junto do paciente. Você pode pedir e dar um material para o paciente, fazer entre uma consulta e outra, e na próxima consulta ele volta e fala como é que foi fazer essa ferramenta da roda da saúde, o que você pensou, né, sobre isso, o que você notou. E aí você vai integrando, trazendo uma capacitação no autocuidado também para o seu paciente. Por isso que as ferramentas, para serem estratégicas, ela tem que começar com a estratégia. E aí você começa com essa estratégia como? Você entendendo qual é o objetivo da pessoa. A partir desse objetivo, você sabe qual é o tipo de atendimento continuado que é mais recomendado. E aí, a partir desse atendimento continuado, você traça esse plano de cuidado com base nisso. E aí você vai escolher a ferramenta. Você entendeu? É aí que a gente vai escolher a ferramenta. Por quê? Porque você pensou em toda a estratégia antes. Então, a ferramenta ela se torna estratégica quando você tem uma estratégia. Quando você tem esse cuidado. E isso a gente traz com muita mais profundidade no curso que a gente tem de formação de atendimento continuado para médicos. Esse curso, eu vou abrir vagas depois desse curso introdutório que eu vou fazer, que vai ser aberto, tá? Então, na semana do dia 13 de março, a gente vai ter um curso introdutório, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos que a gente conversou aqui. Você vai ter exemplos, a gente vai mostrar o como que a gente pode usar essas ferramentas. Eu vou dar exemplo de uma ferramenta específica, que é a Roda da Saúde. Só que a ferramenta da Roda da Saúde é uma das ferramentas. Se você quiser saber outras ferramentas estratégicas que você pode usar e como você pode fazer cada um desses atendimentos, aí no curso na formação de atendimento continuado para médicos, que eu vou abrir a inscrição na semana do dia 20 de março, aí a gente se aprofunda mais nisso, tá? E aí, hoje foi um episódio de aquecimento para o curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. E a gente conversou quais as ferramentas eficazes na prática integrativa. E a gente falou como para ter ferramentas eficazes, a gente primeiro precisa ter estratégia, a gente precisa fazer um atendimento continuado, entender os tipos de atendimento continuado. A gente falou uns 3 tipos de atendimento continuado, que é a consulta de segmento, a terapia complementar e o programa de autocuidado. A partir desses tipos de atendimento, a gente tem tipos de ferramentas que são mais estratégicas, que elas têm objetivos diferentes e elas podem ser usadas de maneiras diferentes. E a partir do momento que você reconhece o tipo de atendimento que você está fazendo, qual é o objetivo, qual o momento da pessoa, o que ela está precisando naquele momento, a gente entender, principalmente para pacientes que tenham condições crônicas ou também que precisam de promoção de saúde, a gente usar ferramentas eficazes é a gente ter atendimento continuado que usa uma maneira semi-estruturada de fazer o atendimento, que usa os pilares de a pessoa como um todo, o autocuidado apoiado, que é onde você vai fazer capacitação do autocuidado. A gente usa recursos também de feedback e gamificação, que são estratégias que você vai individualizar a consulta e também trazer engajamento do seu paciente. Tudo isso a gente vai aprofundar um pouco mais no curso introdutório Práticas Integrativas para Médico, que vai ser na semana do dia 13 de março, tá? Esse curso é online, gratuito, que vai ser liberado só na semana do dia 13 de março. Ele vai ser composto por 3 aulas, na segunda, na quarta e na sexta. Na segunda-feira vai ter uma aula, o segredo para aumentar... Desculpa. Na segunda-feira vai ter a aula, o segredo para o médico usar a prática integrativa no consultório. Na quarta, vai ter uma aula sobre como aumentar a adesão do paciente no autocuidado.
E na sexta vai ter uma aula de como usar a roda de saúde no atendimento no consultório médico. E lá a gente vai se aprofundar em muitos desses conceitos que a gente está trazendo aqui nessa série de aquecimento. Eu quero lembrar que essa série de aquecimento está acontecendo de segunda a sexta-feira, a 1h da tarde. Está sendo tanto no Instagram, tanto no YouTube. E são pinceladas de alguns temas que a gente vai ver no curso introdutório Prática Integrativa para Médico da semana do dia 13 de março. A gente continua com essa série amanhã, que a gente vai falar sobre o modelo prático e palpável, exemplos de estrutura de atendimento médico com resultado usando a prática integrativa. Amanhã vai ser a última aula dessa série de aquecimento. Essas aulas dessa série de aquecimento vão ficar disponíveis somente até domingo agora, tá? E aí depois eu vou tirar do ar e aí a gente vai começar o curso introdutório Prática Integrativa para Médico na semana do dia 13 de março. Para você participar desse curso, você precisa se inscrever. É gratuito. Você pode se inscrever gratuitamente no link que tem aqui na descrição no YouTube e também no link que tem na bio no Instagram, tá bom? Combinado? Então, espero você e até mais.